especial para nós da Prograde, da Secretaria de Educação à Distância, da EDURGS, da CAF, do DEDS, né, um evento que foi pensado desse lugar compartilhado, na importância desse tema para nós, em termos, inclusive, de alterações curriculares. Então, nós já tivemos a oportunidade de ver que existem colegas aqui que estão na posição de coordenadores de Congrade, ou que estão preocupados com essa demanda, e o nosso objetivo da Prograde é poder, então, contribuir com colegas que trabalham com a temática, já na universidade, já contemplam não só ações como atividades de ensino, disciplinas, mas também como extensão, pós-graduação, no Brasil e no mundo, falando sobre essa temática. E é por isso, então, que nós convidamos o professor Alan Alves Brito, nosso professor aqui do Instituto de Física, a compartilhar conosco a sua experiência. O Alan e nós, enquanto colegas também, esse evento todo, além dele estar sendo gravado, ele está sendo disponibilizado online. Então, há pessoas que estão nos assistindo de fora, bem-vindos também, quem está fazendo esse acompanhamento. Como é um material que vai ficar disponível depois no YouTube, ele não tem chat para perguntas no vídeo. Porém, o nosso objetivo aqui, umas 45 minutos antes da gente terminar, vai ser fazer uma roda de conversa ou abrir para perguntas. Então, nesse momento, a gente vai circular com o microfone e creio que as pessoas que estão mais longe vão ser capazes, então, de acompanhar as perguntas e as respostas, tá? Como é um material que vai ficar disponível no YouTube, também é interessante que vocês vejam na URGS TV esse material e coloquem lá perguntas, dúvidas, porque também ele pode ter sequência depois desse momento presencial aqui na data de hoje. Ele foi escolhido como uma forma de contribuir para o Novembro Negro da Universidade também. Então, como nós temos hoje, particularmente na data de hoje, mas também a universidade, por um brinde, de alguma forma, também comemora nesse mês o seu aniversário, hoje lá no centro tem muitos eventos. Então, isso também, de alguma forma, nos faz pensar o quanto várias pessoas que estão lá gostariam de estar aqui e que vão acessar esse vídeo que vai ficar disponível. Então, colega, contigo a palavra, um bom trabalho, e nós estamos aqui, então, juntos. Qualquer coisa, depois, ao fim, a gente abre para mais perguntas e conversas, tá? Tudo contigo, Alan. Bom, obrigado, Cíntia. Tá, então, boa tarde a todas e todos. Obrigado, Cíntia Prograde, né, pela oportunidade de podermos conversar, porque, na verdade, vai ser uma roda de conversa também, né? Mas antes de eu começar a falar o que eu trouxe, eu vou convidar todo mundo a assistir alguns de vocês já tenham visto, mas talvez outros não. Quem já viu, a oportunidade de ver novamente, né? Então, ele vai colocar e depois disso a gente volta para conversar, ok? Vou sentar aqui. Pronto, gente, agora a gente volta a conversar. Então, eu gosto muito desse vídeo, é um vídeo, do ponto de vista artístico, né? É um vídeo muito bem produzido e também tem uma mensagem que eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, né? E também com as práticas, com as nossas práticas, né? Todo mundo está aqui interessado nas relações ético-raciais, como a gente pode construir um currículo diferente, como é que a gente pode pensar essas questões. Eu acho que para pensar essas questões do nosso lugar, né, na universidade e a partir das nossas vivências, né, a gente também tem que ter esse olhar, né, entender quem são estes corpos, né, e esses corpos que não são definidos apenas por cicatrizes. Então eu gosto muito dessa produção do Emicida, né, junto com a Pablo Vittar e com a Maju, no sentido assim da gente começar a pensar mesmo, né. Assim, o ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Eu acho que pensar também nas questões ético-raciais, né, é pensar também desse lugar, um lugar de morte mesmo, né,
onde a gente vive um país, uma política de morte, e esses corpos, especialmente, são os corpos que são mortos, né? E também o vídeo traz a intersecção, que a gente também é importante a gente pensar. Não é só a questão do corpo negro, mas o corpo negro nas suas várias dimensões. Então, eu queria começar com esse vídeo nesse sentido. Quem não conhece, eu sugiro que assista depois e que também leve esses vídeos para a sala de aula, né? Eu trabalho com a educação para as relações étnico-raciais e eu sempre tento levar para os meus estudantes também esses vídeos, né? Essas experiências. Então, vamos lá. Então, a primeira questão que eu gostaria de trazer, né? Então, eu estou aqui falando a partir de que lugar, né? Então, eu sou professor do Instituto de Física. Dentro da física, eu trabalho com essas questões, tenho trabalhado nos últimos anos. Também faço parte do grupo de gênero e do grupo de pessoas subrepresentadas, né? Grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Física. Também tenho feito movimentos internacionais na União Astronômica Internacional para colocar a questão da diversidade, da inclusão, da equidade nas ciências exatas, porque embora para muitos de vocês que estão aqui essas discussões sejam tranquilas, mas não tão tranquilas assim, de fazer, né, nas artes, na educação, na pedagogia, né, na letras, mas na física, na engenharia, nas ciências exatas, esse diálogo não é tão trivial e muitas vezes tenso, né? Então, eu estou ocupando este espaço e tentando trazer essas questões para esse ambiente. E aí, pensar essas questões, a primeira palavra que vem é a palavra diáspora, né? Então, eu venho do interior da Bahia, vocês já perceberam o meu sotaque, eu venho do interior da Bahia, uma cidade chamada Feira de Santana, que fica a 100 quilômetros de Salvador. Eu estudei física na Bahia e me mudei da Bahia e fui para São Paulo, onde eu fiz pós-graduação. Então, ao chegar em São Paulo, eu sempre soube, né, que eu era negro na Bahia e que essa negritude atravessava com questões de gênero, né? Então, as masculinidades estavam colocadas, né? As orientações, então estava tudo ali posto, dito. Mas quando eu chego na USP, eu me descubro nordestino. Então, o fato de ser um corpo nordestino naquele espaço, né, na Universidade de São Paulo, que parece que, imagina, isso foi em 2002, não é um espaço para certos corpos, para certas maneiras de interagir com esse mundo. Saio da USP, faço um passeio pelo mundo, vou para a Austrália, vou para o Chile, e aí pronto. Você não é negro, você não é nordestino, você, né, não tem... A única questão é que você é brasileiro, latino-americano. Então, nesse lugar também, nesse lugar né, nesse outro mundo, aí como é que esse corpo vai ter que lidar com esse pensamento? Sobretudo nessa área, né, na física, na astronomia, que eu vou trazer mais algumas questões para vocês perceberem o quanto é tenso discutir esses assuntos. E aí volto para o Rio Grande do Sul. Em 2014 eu chego na URGS como professor e novamente todos esses marcadores, eles voltam, e voltam com muita força, né? Então, esse também não é o lugar, esse não é o ambiente para esse corpo estar ou para esse pensamento estar. E ainda trazer essas questões, que são questões que, de certa maneira, mexem, né? Causam vários movimentos telúricos, né? Vários tsunamis de diferentes maneiras. Então, o tempo inteiro, isso é colocado pelos colegas, isso é colocado pelos colegas técnicos, isso é colocado por alguns estudantes, isso é colocado por terceirizados. Então, dentro desse lugar, uma maneira de resistir e de sobreviver é também pensar essas relações. E por que não trazer essas relações para as práticas de ensino, para as práticas de pesquisa, para as práticas de extensão? Por que não escrever sobre esses assuntos? Escrever artigos, escrever livros? Por que não participar de grupos de trabalhos para pensar ações, né, políticas, para transformar essa realidade e também trazer esses assuntos para a agenda? Então, esse é o movimento. Então, essa palavra diáspora, ela vem carregada desse sentido, desse significado. E aí, para nós, eu sei que aqui, como eu sou professor, né, então eu estou falando muito desse lugar, mas eu sei que aqui tem pessoas variadas, mas eu deixo essa ponta de questionamento, de reflexão para os meus colegas professores que estão aqui e que têm que lidar todos os dias com esses corpos. Muitos desses corpos que foram representados aqui, né? Homens, mulheres, negros, negras, indígenas, pobres, LGBTs, né? Pessoas que chegam aqui na universidade com sonhos de ter um diploma, com sonhos de poder realizar, né, os seus sonhos de outrora.
E muitas vezes a gente não sabe lidar com isso, né? Porque a gente está tão dentro do nosso próprio mundo que a gente não é capaz de sair desse mundo e enxergar o outro mundo que se apresenta. Então nós temos um poder, nós temos aí uma relação muito poderosa de poder criar, de poder transformar, de poder levar para a disciplina esses rostos, esses pensamentos. Então eu falo muito também assim para os meus colegas, né? Embora não seja a realidade de muitos, mas os alunos nossos que chegam, essa é a realidade e a gente tem que levar em conta essas realidades. Então, discutir questões raciais, de gênero, né, e outros marcadores, sem termos, né, essa reflexão, fica muito difícil, né? Então, não adianta a gente querer pensar um currículo, colocar uma disciplina, se a gente, de fato, não buscou entender que mundo é esse, quem são essas pessoas, como vivem essas pessoas. Um questionamento muito frequente, né? Como é que eu faço para discutir essas questões, né? Como é que eu tento fazer isso? Eu vou trazer aqui alguns exemplos da física, da astronomia, da minha vivência, né? Mas a gente pode dialogar depois e também buscar outras, ouvir outras experiências, né? Um aspecto importante, eu mostro nessa imagem alguns rostos, né? Eu poderia perguntar para algum de vocês quem são essas pessoas. Então, tudo que a gente vai discutir aqui, não tudo, mas algumas coisas que nós vamos discutir aqui, passa muito por pessoas que estão ali representadas, né? Homens e mulheres, negros, pensadores, né? Pessoas, muitas dessas, que foram retiradas desse lugar de pensamento. São pessoas que estão ali há muitos anos resistindo, escrevendo, né? E fazendo a gente realmente criar os nossos mecanismos de repensar essa lógica que está aí, né? Então, temos Carla Cotirene, uma baiana maravilhosa, para quem não conhece, já comecei pela baiana, né? A Angela Davis, temos o Membe, temos o Sheikh Anta Diop, que é um cara fantástico, a gente está escrevendo um artigo agora sobre ele. A Sueli Carneiro, né? Tantos outros, Fanon. Então a gente tem assim, tudo que a gente tem discutido é muito baseado também nessas pessoas. Então não há achismos, não tem opinião, não é uma questão de... É muito embasado em pensadores e pensadoras negros, negras, indígenas, LGBTs. Ali também trago alguns homens e mulheres, né? Pessoas, historiadores, filósofos da ciência, sociólogos, pessoas que têm, educadores, né? Pessoas que têm colocado muitas questões para a gente poder refletir também nessa lógica, né? Então, assim, eu não vou citar todo mundo, mas eu quero dizer que muitas das coisas que nós vamos discutir e das coisas que eu tenho escrito, que eu tenho proposto, tem muito passado, né, pelas ideias dessas pessoas, dessas imagens que eu tenho mostrado aqui para vocês. Então, basicamente, eu vou tentar, nesses poucos minutos que me restam, trazer uma contextualização, mostrar alguns dados e fazer algumas considerações finais. Se eu não conseguir fazer as considerações, ok, porque a gente vai conversar no final, né? Mas eu acho assim, na física, nas ciências exatas, sobretudo, a questão dos dados, logo eu me dei conta que era muito importante mostrar os dados. Porque parece que quando a gente fala só teoricamente, e aí eu vou discutir depois, né, o que é ciência, o que não é ciência, não ter dados, não mostrar dados, parece que não tem valor nenhum, sobretudo na física, né? Nas ciências exatas, a questão dos dados é muito importante. Então, uma estratégia fundamental nesses espaços é realmente mostrar dados, né? Os números, porque tudo bem que tem gente que está tentando negar os dados, né? Mas não é ainda o nosso caso. Eu acho que na universidade ainda as pessoas valorizam os dados e as informações que esses dados nos trazem. Bom, então, para contextualizar, aqui eu não vou mostrar para vocês, mas eu já aviso, tem esse artigo, para quem é mais das ciências exatas, um artigo meu da professora Neuza Massoni, que está aqui, junto com o Butz, que é um estudante da graduação. Nós fizemos um caderno, publicamos no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, uma proposta didática para discutir as relações étnico-raciais na educação em ciências, com foco em física, em astronomia. Então, ali tem um exemplo de como podemos fazer isso nas exatas, né? É fácil fazer, não é difícil fazer. É fácil fazer, traz alguns referentes, as leis, diretrizes curriculares e também traz questões de reflexão para a gente pensar, né, essas temáticas. E, então, esse artigo foi publicado recentemente no Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Como eu falei para vocês, eu tenho também feito um movimento internacional, no contexto da União Astronômica Internacional, para colocar essas questões. E pensando as questões étnico-raciais no contexto da lusofonia, ou seja, nos países de língua portuguesa. Então, a gente tem Brasil, Portugal, alguns países da África e um país na Ásia, onde
oficialmente a língua portuguesa ela opera. Então nós temos aproveitado que existe um escritório da União Astronômica Internacional, né, o OED, o Office de Astronomia para o Desenvolvimento. Então a gente tem também trazido essas questões no contexto da lusofonia, porque nós somos países ligados pela língua, e a língua portuguesa é uma língua bonita, encantadora, mas o que une de fato esses países, Portugal, Brasil, né, e os outros países da África e da Ásia, é exatamente a veia colonial. Então, discutir as questões ético-raciais dentro desse espaço também tem sido um lugar de tensionamento e também um lugar de aprendizagens, né? Porque são experiências distintas. Enquanto, por exemplo, a questão racial é muito forte para nós, nos países da África, a questão colonial, ela se sobressai. Enquanto a gente ainda pode discutir algumas temáticas relacionadas às questões de gênero, na África já é uma outra concepção. Então, a gente também aí tem algumas aprendizagens que a gente pode partilhar, mas eu e outros colegas, nós temos feito também esse debate dentro da União Astronômica Internacional. Aqui eu mostro o gráfico para vocês se localizarem, né, os países principais envolvidos, e esse trabalho foi um trabalho publicado esse ano, em março desse ano, na Nature Astronomy, que causou realmente um grande burburinho na comunidade científica internacional, onde as pessoas começaram a querer ouvir, discutir, convidar, né? Então, a semana passada eu estava em Tóquio falando sobre isso. Então, é muito interessante vocês perceberem que um movimento nosso aqui, ele acaba também causando outros movimentos numa outra escala. Bom, então, quais são as perguntas fundamentais? Quando a gente vai discutir isso em ciências, sobretudo nas ciências exatas, né? Quais são as perguntas fundamentais? A primeira pergunta, para discutir, como é que eu faço para discutir questões ético-raciais? A primeira questão, para nós, sobretudo na física, né, e na astronomia, é discutir exatamente isso. De que maneira a ciência moderna ela construiu essa separação entre sujeito e objeto, né? Assim, não tem como a gente discutir isso em ciências se a gente não pensar as ciências dessa perspectiva, né? Uma ciência que é racializada, né? Porque existe ali um sentido, né? Então, o sujeito e o objeto o tempo inteiro está ali jogando, e também pensar do ponto de vista dessa cosmologia científica, ou seja, da visão do modelo padrão de universo, né? O que estrutura esse discurso científico, por exemplo, sobre o universo? Que cosmologias são essas? Que pensamentos são esses? E quem são esses atores, né? O sujeito e o objeto, né? Então, qual é o lugar do negro, da negra, dos indígenas, nesse contexto de ciência moderna? E aí, a pergunta de um filósofo da ciência, né, que eu particularmente gosto muito, né, o que é a ciência? Como é que ela atua? Quais são os seus resultados? De que maneira seus padrões, procedimentos e resultados diferem dos padrões, procedimentos e resultados de outras áreas? Então, essa pergunta é do Fayard, e aí a gente, para discutir questões éticas raciais, perfeitamente, a gente pode questionar a ciência desse lugar, né? Também a gente pode pensar a tecnologia, né? Então, o que é tão importante com relação à ciência? O que faz com que a ciência seja preferível a outras formas de existência que, consequentemente, usam padrões diferentes e obtêm resultados distintos? Há alguma diferença, né, entre a ciência moderna, o que a gente chama de ciência moderna, e, por exemplo, a ciência que era aristotélica, ou a cosmologia tupi-guarani, ou a cosmovisão de povos quilombolas? Então, a gente pode trazer questões importantes de história e filosofia da ciência para discutir as questões ético-raciais, né? Pode o subalterno falar? Essa pensadora indiana traz isso, né? Então, discutir questões ético-raciais é questionar isso, né? Quem é que tem o lugar de fala? Nesse contexto, nessa definição moderna de ciência, quem é que está autorizado a falar? Quem tem o direito de falar sobre algo, né? Dentro da construção moderna de ciência, vale a máxima de que penso, logo existo. Mas quem é que pensa? Quem é que está, de fato, pensando? Quais são as características dessas pessoas que estão exercendo esse pensamento nesse lugar de ciência moderna e contemporânea, né? Então, penso, logo existo, mas também a gente pode pensar, caio, logo existo, né? E esse cair, quem são os corpos que caem? Os corpos negros, os corpos das mulheres, das pessoas indígenas, das pessoas LGBTs, né? Mas também, além de pensar, é importante sentir. Sinto, logo existo. Muitas das cosmologias, a cosmologia, né, dos indígenas, das pessoas quilombolas, muitas dessas cosmologias passam por uma lógica de razão que ela não se identifica no que a gente define modernamente como ciência. Então, é muito importante a gente fazer também essas reflexões. E aí, pensar os diferentes marcadores sociais, ou seja,
a raça, né? Então pensar o corpo negro, pensar a questão étnica na perspectiva dos indígenas, as questões de gênero, o que é ser mulher nesse espaço, o que é ser homem, gays, lésbicas, travestis, transexuais, as questões de geração. Quando eu trabalho com ciência, com divulgação de ciência, essa divulgação de ciência é quase sempre muito voltada para crianças, nunca para as pessoas mais velhas, né, os idosos. As questões de religião, né, então pensar nesse contraste com ciência, qual é o papel da religião, da espiritualidade, de que maneira esses diferentes campos de saberes podem dialogar, a origem. Eu falei aqui, eu dei exemplo, né, um corpo que vem do Nordeste, né, os sotaques, como é que a gente lida com essas diferenças, né, com esses estrangeiros. E também a questão da acessibilidade. Então, pensar esses diferentes marcadores que estão completamente inseridos na educação ético-racial, na intersecção, é também pensar 3 palavrinhas mágicas, né? O colonialismo, o capitalismo e o patriarcado. Ou seja, essas três palavras mágicas estão o tempo inteiro dizendo muita coisa para nós. Então, dentro das ciências, a partir desse lugar, é muito importante a gente fazer, né, esse aprofundamento do ponto de vista histórico, filosófico, e como é que esses sistemas, colonialismo, capitalismo e patriarcado, operam nessa relação entre raça, gênero, classe, né, religião, origem, geração, acessibilidade, só para citar alguns desses marcadores. Então, qual é o papel do ensino, da pesquisa e da divulgação da física, né, ou das ciências de maneira geral? É exatamente questionar esse lugar. É pensar que essa ciência, essa tecnologia, junto com essa sociedade, vai ter que repensar o tempo inteiro, né, como é que lida com as desigualdades dentro da comunidade científica, desigualdades de produção de ciência e tecnologia e também as desigualdades sociais. E pensar quem são os corpos, de que maneira esses corpos são retirados desses lugares. E aí não há outra maneira de pensar a ERE se a gente não pensar em historiografia, na história da ciência. Não há como a gente fugir da discussão do que é conhecimento, né, de buscar novas maneiras de pensar. E buscar novas maneiras de pensar é buscar mesmo. É olhar para outras pessoas, para outros corpos que estão pensando, refletindo, né, e questionando esse lugar que está aí, hegemônico, né, que quer o tempo inteiro colonizar. E aí a ciência, a tecnologia e a sociedade, né, junto com pensar as questões de meio ambiente, vão passar por esses diferentes modos de produção. Então não tem como a gente desacoplar os diferentes modos de produção escravista, feudal, capitalista dessa discussão. A própria física, ela é fundamental, né, todo o desenvolvimento da termodinâmica é fundamental para chegarmos à Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela é importante para o sistema capital. Mas as pessoas que estão pensando esses sistemas não são as pessoas negras. Mas as pessoas negras, elas estão o tempo inteiro dentro desse sistema como mão de obra. Então, elas entram como mão de obra, elas não entram como protagonistas de pensamento, de ciência e tecnologia. Então, essas coisas não estão desacopladas, né? Elas estão completamente ligadas. E aí, essa frase do Paulo Freire, que eu gosto muito, né, faz parte igualmente do pensar certo, a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação, né? A prática preconceituosa de raças, classe, de gênero, ofende a subjetividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. É uma frase de Paulo Freire que eu acho que é um cara fantástico, né? E acho que nesse momento é importante trazer Paulo Freire. Então, essa frase de Paulo Freire, ela diz para nós, todas as pessoas que estão nas congrades, que estão nas comissões, que o que eu vou fazer? Por que eu tenho que fazer? O Paulo Freire já diz para nós por que a gente tem que fazer. Porque a gente quer estender cidadania. A gente quer trazer novos corpos. Acabou de sair aí o dado de que a universidade, pela primeira vez na história, tem o maior número de pessoas negras de todos os tempos, né? Então, temos estudantes negros, mas não temos maioria de estudantes negros em algumas áreas. Esses estudantes negros não estão sendo acompanhados como deveria. Não resolvemos todos os problemas. Temos várias questões para a gente pensar, né? Então, essa frase do Paulo Freire já diz para nós por que nós temos que discutir, por que nós temos que construir, sim, currículos que dialoguem, por que nós temos que fazer extensão nessa perspectiva, por que as nossas pesquisas não têm necessariamente que estar completamente desconectadas da realidade, né? E levar em conta que a ciência, ela não pode se desacoplar desse sujeito, dessas identidades.
Bom, legalmente também nós temos a Lei 10.639, temos a Lei 11.645, então, muitos colegas, sobretudo das ciências exatas, mas qual é o referencial? Temos referenciais. Leis de 2003, a Lei de 2008, onde diz que todos nós, não só os professores da educação infantil, não só os professores da educação básica, mas todos nós, todo o sistema de educação do Brasil tem que trazer, né, a história da África, a história da construção social do Brasil, né, no sentido da gente pensar o lugar desses corpos. E essa história não tem que ser contada só na perspectiva do sofrimento, ou só na perspectiva da escravidão, ou só na perspectiva da espiritualidade. Não, a gente quer trazer também na perspectiva da tecnologia, a gente quer trazer na perspectiva da astrofísica, da matemática, da engenharia. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui é muito criativo para pensar possibilidades e caminhos nessa perspectiva. Porque o lugar do negro, da negra, das mulheres e de todas as pessoas é onde elas quiserem. A gente não pode ser a física, as ciências, né, de maneira geral, uma ação afirmativa para pessoas brancas. Porque é isso que acontece na física, na astronomia. Né? 95% dos astrônomos e das astrônomas da União Astronômica Internacional são pessoas brancas, homens e mulheres brancas. E eu disse exatamente isso agora em Tóquio. É uma ação afirmativa, a astronomia é uma ação afirmativa para pessoas brancas, sobretudo homens. Então a gente tem que começar a discutir, ler os documentos, né? Buscar materiais, criar propostas didáticas, mudar as metodologias. Não adianta pensar disciplinas, mas as metodologias de avaliação, de acompanhamento, serem exatamente as mesmas, né? Naquela outra lógica, que é uma lógica excludente. Então, isso exige uma reformulação completa de tudo isso. Né? Então, a pergunta é, o que é que a física, a astronomia e a ciência, de maneira geral, tem a ver com isso? Isso não é um problema meu. Isso aí resolve os pedagogos, né, os artistas, eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando a gente olha para a astronomia, por exemplo, eu trago a astronomia pela minha área, mas vocês podem trocar a astronomia aqui por ciência. Essa ciência, no geral, ela vai conectar com outras áreas do conhecimento. Ela vai implicar uma reflexão sobre o papel da tecnologia. E aí eu digo sempre aos meus alunos, o racismo é uma tecnologia social, a lá Foucault mesmo, é uma tecnologia social, é uma tecnologia de poder, de exclusão. Por que a gente precisa? Por que tem que ter mais negros na ciência? Por que tem que ter mais mulheres nas ciências? Tem que ter, porque sem diversidade a gente não tem inovação. A gente não gosta tanto da palavra inovação. A palavra inovação não pode estar só associada a uma lógica mercadológica, a uma lógica capitalista neoliberal. A palavra inovação, para mim, ela tem vários significados, mas o mais importante delas, no contexto da educação para as questões ético-raciais, é pensar na inovação. Uma turma que tem estudantes da Restinga e estudantes do Moinhos de Vento, eu tenho certeza que essa turma de física vai ser uma turma muito mais interessante, muito mais criativa, porque essas pessoas vão trazer histórias diferentes. Então, nós queremos diversidade nas ciências, porque a diversidade ela é igual à inovação. A gente vai inovar de um outro jeito, não nessa lógica mercadológica, né? E pensar isso também em tecnologia. Então, discutir questões ético-raciais é desconstruir alguns conceitos, como ciência, como tecnologia, como desenvolvimento, inovação e meritocracia. E essa desconstrução não quer dizer que nós vamos negar a ciência. Nós não precisamos ser anti-cientistas ou anti-ciência para fazer essa desconstrução. Essa desconstrução está relacionada à descolonização. A gente abrir a cabeça para outras possibilidades, outras leituras, numa lógica de inclusão e não de extermínio do outro, né? E esse outro sendo o corpo negro ou indígena. Então, as ciências, como a gente conhece, principalmente as ciências exatas, elas são desenhadas e definidas por meio do pensamento do homem branco, supostamente heterossexual e bem-nascido. Esse é o perfil, né, das ciências, de maneira geral. Então, a gente precisa questionar esse perfil. Não pode ser uma ação afirmativa para este perfil. A gente quer diversidade, a gente quer mexer em tudo isso aí. Então, quais são os dados? Eu vou trazer alguns dados para vocês, né? Claro que, com certeza, muitos de vocês já devem ter visto, mas, enfim, vou trazer alguns dados para a gente também pensar isso do ponto de vista, né, dessas informações. Acabou de sair o relatório do IBGE sobre as desigualdades sociais e raciais. Então, não sei que justificativa eu dou para pensar
as minhas práticas pedagógicas nessas questões. Então, lê esse relatório de 2000, agora acabou de sair, setembro de 2019, né? Então, leiam esse relatório que mostra os índices, os números. Não vou passar aqui todos eles, mas seja lá qual for a informação que vocês busquem em termos de renda, de moradia, de acesso à escola, à educação básica, qualquer que seja saneamento, qualquer que seja esse índice, os corpos negros estão em extrema desvantagem no Brasil. Não vai dar tempo de discutir aqui tudo, mas eu quero dizer para vocês, se a gente olhar força de trabalho, né, a população na força de trabalho desocupada e subutilizada. Então, os negros sempre estão lá atrás. Qualquer que seja aí. Pessoas em ocupações informais, razão de rendimento de pessoas ocupadas, né? E aí, claro, homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. As mulheres negras sempre lá embaixo nessa pirâmide. Quando a gente pensa, né, esses diferentes marcadores mesmo, né, de desenvolvimento, a gente vai ver que as mulheres pretas estão lá embaixo, né? E se a gente pensar também as mulheres trans, né, as pessoas trans nessas intersecções, ainda muito mais drástico, né? Se a gente pensar a questão da segurança, então o clipe do Emicida trouxe, né, a questão da segurança, as mortes. Então os negros estão em completa desvantagem. Então a gente não sabe por que a gente tem que fazer isso, né? Temos tudo, temos os dados, os números mostrando qual é a realidade das pessoas negras no Brasil. Tudo bem que foi dito o tempo inteiro que a gente vive uma democracia racial, que a gente vive um contexto maravilhoso de convivência pacífica, à la cosmopolitismo de Kant, né? Todo mundo é cidadão do mundo, a gente vive numa relação pacífica entre brancos, negros, indígenas. É mentira, a gente não vive essa relação pacífica. Porque se perguntar a qualquer negro, a qualquer homem ou qualquer menina negra, com certeza vão saber dizer que não se pode olhar, por exemplo, no olho da polícia, do policial. Porque um negro que olha no olho do policial vai separado, né? Ou quando entra no supermercado, os seguranças vão seguir no supermercado. Tem vários exemplos simples, que eu sei que muitas vezes não é a realidade de muita gente que está aqui, mas são vários exemplos simples que a gente pode perceber qual é o lugar do negro nessa sociedade. Então, não temos que ter dúvidas por que a gente tem que pensar esse currículo, que a gente tem que fazer, né, nos mobilizar para trazer essas questões para a universidade, fazer chegar na educação básica, nos espaços de poder, planetários, observatórios, museus. Nós temos que realmente fazer agitar e trazer essa temática cada vez mais, embora a gente esteja vivendo um momento também muito estranho no Brasil, né? Então, o rendimento das pessoas negras sempre abaixo das pessoas brancas, o número de pessoas ocupadas em cargos gerenciais, distribuição segundo classes, né, em ordem crescente de rendimento. Então, vocês veem ali, rendimento até 10%, 75% das pessoas pretas e pardas, né? Então ganham pouco, ou então quem ganha muito, os brancos. Então sempre há uma relação de desigualdade entre pretos e brancos, né? Ali, proporção de pessoas residindo em setores aglomerados, subnormais. Olha a Bahia, Salvador, 36,4, é o maior número, né? E Salvador, 70%, 77% da população em Salvador é negra. Eu sou da Bahia e alguns anos atrás, você chegava na Federal da Bahia e não tinha estudantes negros, né? Na Federal, na Bahia. Na medicina, esquece. Então, mesmo Salvador, que é a segunda população negra fora da África, está lá, né? E a gente tem essa questão. Então, para vocês perceberem que temos que discutir de norte a sul, de leste a oeste, né? Pessoas residindo em domicílio sem acesso a serviços de saneamento. Se o problema, todos nós aqui sabemos que há um problema severo, crítico de saneamento no Brasil, mas as pessoas negras, elas estão ainda mais suscetíveis a essas questões. Então, como é que eu vou escutar de pessoas da engenharia, por exemplo, que não sei como discutir questões ético-raciais na ciência? Se a gente pensar como vivem os negros no Brasil, as questões de saneamento, como é que a gente não consegue pensar questões para trazer para nossas vivências? Então a gente pode pensar moradia, saneamento, segurança, tudo, cultura, educação. Os negros estão lá atrás. Então, assim, não tem desculpa. A gente realmente tem que começar a fazer, né, em todas as áreas, não só em algumas áreas. Ali a frequência escolar líquida, a taxa de conclusão de ensino médio, então sempre esse descompasso. E em relação à escola, a essa coisa do ensino médio, também o Nexo Jornal mostrou alguns gráficos, alguns meses atrás,
mostrando o quanto o background dos pais influencia no resultado do Enem. E, novamente, os negros estão lá atrás, né? Porque os pais das pessoas brancas ou das pessoas bem-nascidas têm um capital cultural que esses negros não têm. Então, e que vai repercutir na escola, né? Tudo isso, ok? Bom, então aí tem vários gráficos, a questão da escola já falei, a distribuição dos deputados, muito importante. Então, representatividade, deputados federais, deputados estaduais, vereadores eleitos, olha lá, os brancos, né? Majoritariamente. Né? Vereadores, mais ou menos ali, mas os deputado estadual, deputado federal. Então, as pessoas que estão ocupando esses espaços de decisão não estão sendo representadas pela maioria da população. Aí a gente pode pensar também ali as mulheres, né, LGBTs. Distribuição dos candidatos a deputado federal, também os pretos. Então, qual é a conclusão de tudo isso? Qual é a palavra mágica que a gente muitas vezes não quer falar? Porque a gente tem um certo temor de falar dessas palavras, né, de pronunciar essa palavra. Racismo. O Brasil é um país racista na sua estrutura, de norte a sul, de leste a oeste. Nessa conferência no Japão, por exemplo, quando eu tentei trazer a palavra raça para a discussão, muito burburinho. Por quê? Porque há racismo, mas raça não tem. Porque todos nós somos seres humanos, fazemos parte da raça humana. Claro, todos nós aqui, cientistas, sabemos que raça não se justifica mais cientificamente há muito tempo. Mas ela existe na relação com o outro. Ela existe em todos aqueles gráficos que eu mostrei para vocês, que explica por que essa desigualdade tão latente. Por que essas pessoas negras, né, traz essa realidade para nós. Então não adianta a gente fugir do termo raça com o discurso de que nós somos todos raças humanas, fazendo parte da mesma raça. Fazemos, mas alguns valem mais do que outros. Algumas pessoas são de primeira classe e outras pessoas são de segunda classe. Então o racismo no Brasil estrutural, que explica a convivência pacífica entre estes dois mundos. Né? Aqui um lado, aqui o outro lado. Esse racismo estrutural que está lá, o Brasil é racialmente dividido, pessoas brancas predominantemente no sul e no sudeste, e o nordeste, o norte e o centro-oeste, mais povoado por pessoas negras, indígenas. E quando a gente pega, por exemplo, a distribuição de planetários no Brasil, novamente, vocês conseguem ver aqui, esse povoamento preferencial de planetários no sul e no sudeste. E a gente poderia distribuir, a gente poderia mudar esses dados, colocar, por exemplo, a distribuição de museus de arte moderna e contemporânea, e seguiria mais ou menos essa lógica. Por quê? Porque para os negros, o que é arte? O que significa arte para os negros? Ponto de cultura, artesanato, uma renda, né? Espaços de ciência, como planetários, como museu, como observatório, isso não deve chegar. Porque essas pessoas, entre aspas, elas não, o que é que tem a ver isso com essas pessoas? Não é o mundo delas, né? A favela, por exemplo, então, na favela as pessoas só dançam funk, elas não querem saber nada de música clássica, Mozart, Beethoven, isso não é para elas. Né? Da mesma forma como a ciência, a tecnologia, a física, a astrofísica, não é uma possibilidade de realização profissional para esses corpos. Nunca vai chegar. Né? Então, eu acho que por isso que a gente tem que também começar a refletir esses mapas. Não precisa fugir, correr. Só olhar os mapas e os dados e perceber o quanto a gente é racial. Então, para fazer essa discussão na ciência, tem que pensar a ciência mesmo nessa perspectiva, de que a ciência muda com o tempo, é uma construção humana, social, cultural, localizada no tempo e no espaço. Não é linear, não é a histórica, a teórica, individualista. E que a gente precisa trazer outros corpos para fazer essa ciência, né, de um outro jeito, para que ela possa, né, trazer ainda mais desdobramentos interessantes do ponto de vista tecnológico, da inovação, do pensamento, do conhecimento, né, e também levar em conta o outro. E aí, dentro da física, da astronomia, como a física ela é fundamental para dizer para nós o que é ciência, historicamente, a física diz para a sociologia o que é ciência, diz para a psicologia o que é ciência, diz para a economia. Né? O sucesso da física do século, da Revolução Científica, foi tão forte, né, que se viu de modelo para as outras ciências. Então, a física ela tem esse poder, né, de mexer em diferentes aspectos da sociedade, inclusive dizer o que é ciência. Ao mesmo tempo, por esse aspecto, está aí a dificuldade da gente tratar de alguns temas nesses espaços. Né? Como é que nós vamos falar de questões ético-raciais e de gênero
nessas ciências se a gente nem reconhece ciências humanas, sociologia, educação, né, as outras áreas de conhecimento como ciências? Né? Essa é a questão. Isso aí não é ciência, ciência é o que eu faço. Então a gente tem que questionar, desconstruir essa visão do que é ciência e qual é o impacto da ciência. E essa visão é uma visão que foi dita para nós, né? É uma visão colonial, hegemônica para nós. E aí então a gente pode também pensar que, por exemplo, eu estou aqui hoje falando para vocês, né? E muito mais do que um lugar de fala, a oportunidade de falar sobre essas questões, como sendo uma das pessoas mais interessadas nessa questão, muito mais dessa possibilidade é a possibilidade de vocês ouvirem, de vocês escutarem o que eu estou falando e de trazer, né, essa realidade, esses números. Então, essa imagem, a máscara, né, que tem uma outra conotação do silenciamento, de calar mesmo, usar a máscara para não comer, para não falar. Então, nessa nossa discussão, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Muito mais do que deixar falar ou do que falar, é ouvir. Parar para ouvir. Ouvir as experiências, que não é a minha experiência, porque eu não experimento nesse corpo, mas o outro sim experimenta. Então é importante, e aí os professores com os alunos com as colegas, né, nessas relações todas nossas, a partir dessa perspectiva. Aí eu trago uma imagem bonita da redenção de Cã, que mostra um pouco o que foi a miscigenação para nós. Então tem vários exemplos, né, na arte, na história, na ciência, que vai trazer para nós essas questões, essas tensões raciais que a gente diz que não tem. No Brasil todo mundo está feliz, né? Essa outra reflexão que a Lilian trouxe para nós, a Lilian Schwartz, ela traz para nós uma interpretação dessas duas imagens, né? A negra, uma produção artística da própria Tarsila do Amaral, de 1923, e o próprio autorretrato, também de 1923. Então, vocês podem perceber, tem um vídeo fantástico da Lilian Schwartz, uma pensadora que eu gosto muito também, e ela faz essa interpretação, né, de como a Tarsila do Amaral faz o autorretrato e o retrato da negra. Né? Então, que corpo é esse? Um corpo, né, um corpo que não é humano, é um corpo desumano, é um corpo desproporcional, seios grandes, boca grande, né? Já ela não, o próprio autorretrato, né? Uma francesa, uma lorde, uma mulher branca, rica, fina, poderosa, né? E essa é a visão que a gente tem das pessoas negras, né? A gente aprende assim desde pequeno, que os negros não pensam, os negros não sentem dor, os homens negros, o corpo da mulher negra, o corpo das pessoas negras é um corpo sexualizado, né? Então a gente aprende isso o tempo inteiro, porque é dito para nós o tempo inteiro. Nas representações da TV, de tudo. Né? É o que chega para nós. Então, levar essas discussões para os nossos alunos. E não preciso levar essa discussão numa aula de arte. Eu posso levar isso numa aula de física. Eu posso trazer essas questões na aula de física. Essa imagem que eu gosto muito é também da Rosana Paulino. Não sei se vocês conhecem, é uma artista visual, uma pesquisadora de mão cheia. E ela tem trazido na arte dela as características para discutir o racismo científico, que é outra questão outro tabu. A gente discute em física, em astronomia, nas ciências exatas, a gente discute pseudociência, astrologia, a gente discute cura quântica, a gente discute, né, terraplanismo. Agora, o racismo científico a gente não discute. O racismo científico, existiu um dia, fala-se dele, assim, é uma coisa, está lá no livro. Mas o racismo científico é uma pseudociência. A gente fala da alquimia, né? A gente critica várias pessoas, mas a gente não trata do racismo científico. E o racismo científico, que a Rosana Paulino traz tão bem na arte dela, ele também explica muito do que a gente vive e onde a gente está. Porque silenciosamente ele vai colocando um currículo, ele vai impedindo o negro de chegar na escola, as políticas públicas, a política de embranquecimento do país. Então, o racismo científico, que é pseudociência, né? Ele diz para nós muitas coisas. Então, por que não trazer o racismo científico para as aulas de ciências? Para discutir o que é o racismo científico na biologia, na física? Porque o racismo científico ele foi importante e ele referendou muitas das práticas racistas, não só na universidade, mas nos museus, nas escolas de engenharia, nas faculdades de direito. Então, pensar as questões étnico-raciais é pensar esse Brasil. 54% da população brasileira negra, maioria na escola básica, na educação pública, e essa educação pública que é pobre para pobres, ou seja, uma educação pública para negros, né, pobres, como política de Estado.
Pensar no caso da física, que menos de 40%, né, cerca de 40% dos professores de física são licenciados em física. E se a gente for olhar nas outras áreas, a gente vai ter as mesmas tensões, geografia, química. Então, se nós tivermos no futuro, né, o currículo que pretende querer, né, para a educação básica, provavelmente muitos dos da pública brasileira não vão ter aulas de física ou de química, né, ou mesmo uma aula interdisciplinar como deveria ser. Essas pessoas serão excluídas, né, dessa possibilidade. Então, de fato, pensar o país desigual que com vários problemas estruturais, e qual é o papel da ciência e da tecnologia nesse contexto. Né? Pensar essa educação que tem que ter uma conotação política, porque também na ciência a gente sempre diz, é questões políticas, isso não é coisa de ciência. Mentira, porque o tempo inteiro, né, a ciência ela não é pura, ela não é ingênua, ela tem muita subjetividade. Não é esse discurso da objetividade. Então, a gente tem que levar em conta que a ciência, ela é de fato também, a política tem que ser pensada nesse contexto. Né? E aí, ser político não é só ensinar a escrever artigos para convencer os pares de que aquele resultado é muito bom. Essa política passa por uma outra perspectiva, inclusive de questionar essa maneira de fazer ciência. Né? Então, como é que tudo isso é ensinado em educação, né? Do que é realmente ciência de ponta? O que é ciência de ponta e o que a gente faz para fazer ciência e tecnologia de ponta? Levar em conta as controvérsias científicas. Por que tem que ser sempre consenso, acordos? Né? As controvérsias científicas também são importantes para a gente questionar o fato das pessoas não estarem ali naquele ambiente, né? Por que não chegaram ali? E aí pensar também tudo que a gente tem pensado, né? As novas diretrizes curriculares que colocam para a gente abertamente que nós temos sim que ter a coragem, né? O enfrentamento de transformar o nosso currículo, de pensar as nossas práticas, de pensar as nossas metodologias, de conversarmos uns com os outros. Só porque eu sou da física, eu não posso dialogar com a filosofia, eu não posso ir para a FACED, está andando demais com aquele povo de ensino, né? Físico, astrônomo, andando com aquele povo de ensino, já vi que não quer nada fora do Brasil. É o que a gente escuta. Né? Faz extensão? Imagina, extensão. Coisa mais feia fazer extensão. Como é que um astrofísico vai fazer extensão? Ou como um cientista, pesquisador do CNPq, não sei o quê, né? A gente tem essas coisas. Um membro da ABC fazer extensão é algo menor. Então, a gente tem que desconstruir isso. Repensar esse jogo de poder que é dito para a gente de maneira natural. E pensar os vários problemas que a gente tem aí. As políticas públicas, né? A aplicação das leis, das diretrizes, os movimentos esses todos, a questão da Base Nacional Comum Curricular, como é que a gente concebe o ensino de ciência, pensar a educação, a ciência, a cultura, como realmente uma estrutura, um programa definido, né? Tudo isso é o nosso papel. Quem é que vai fazer? Quem vai fazer? Na universidade a gente pode fazer. Né? E aí eu escutei, aqui tem a Iabacê, a Dara do Black e a Darame, né? Então, eu tenho desenvolvido esse projeto com o pessoal, com o Quilombo Morada da Paz, e eu escutei, alguns anos atrás, da Yashodan, que é a matriarca, né, da comunidade, ela me disse assim, tem portas que só se abrem do lado de dentro. Então, eu acho que a nossa responsabilidade aqui, cada um de vocês que estão aqui, nos diferentes espaços de vocês, é não esquecer isso. Não vai ser um Espírito Santo que vai vir e resolver. A gente tem que, dentro dos nossos espaços, abrir portas. Não sei isso, vou estudar, tem que ter humildade de estudar, de ler sociologia, de conversar com sociólogos, conversar com antropólogos, conversar com educadores. Né? Porque para nós, que tivemos uma formação de bacharelado muitas vezes, né? No caso da física, da engenharia, das exatas, ter a humildade de dialogar, de construir juntos. Porque não é uma questão só de algumas pessoas, é de todos nós. Né? Então, a gente tem esse poder. E a gente tem o poder de escrever artigos, a gente tem o poder de falar em conferências no Brasil e no mundo, a gente tem o poder de estar em comissões para decidir bolsas, pensando a questão de gênero, pensando a questão racial. A gente tem o poder de orientar estudantes, supervisionar estudantes de iniciação científica, de extensão, de mestrado, de doutorado. A gente tem o poder de criar disciplinas. Eu criei uma assim. Claro, onerado. Quer dar isso daí? Então, dá umas horinhas a mais, né? No primeiro momento, mas depois no segundo momento as pessoas entendem o que é aquilo, né? E te abraçam e te apoiam. Então eu acho que a gente tem que ter essa coragem. Vai trabalhar mais? Vai.
Não tem outro jeito. Vai trabalhar mais sim, porque é isso. A gente já faz tanta coisa, mas para construir, para mudar estruturas, para resolver questões estruturais, não há outro jeito. Participar das sociedades científicas, da SBPC, das sociedades científicas das nossas áreas, para pautar, para criar grupos de trabalho, para pensar políticas, é assim, não tem outro jeito. E aí, então, pensar essa relação. Não é só vir para a universidade escrever os artigos pensando na pesquisa, mas pensar também que essa pesquisa tem que se relacionar com as práticas de ensino e tem que também se relacionar com a extensão, que é o caminho lá de diálogo com as comunidades, com a realidade. Ou seja, a extensão, ela tem o papel de criticar, é isso mesmo, a extensão, para mim, ela tem um papel de criticar a pesquisa e o ensino. E essa crítica não é uma crítica destrutiva, é uma crítica para pensar essas práticas, de que maneira essa pesquisa e esse ensino estão interrelacionados e de que maneira essa pesquisa e esse ensino vai poder transformar socialmente, inovar, né? Produzir conhecimento. Não precisa ter uma aplicação técnica rápida, imediata, não. Mas esse conhecimento, esse pensamento, ele tem que, de alguma maneira, transformar as nossas redes. Porque senão, qual é o sentido, né? E aí, na ciência, tem um discurso da autoridade. A gente tem que tomar muito cuidado com o discurso da autoridade, que eu acho que é um dos gargalos para algumas ciências, sobretudo para as ciências exatas, né? Entender essa autoridade conectado com filosofia, com o que é ciência, com a parte da política, entendendo as relações de poder que estão ali, o tempo inteiro mediando, até para pensar o currículo, e ter essa dimensão política. Então, que autoridade é essa? Aí, de novo, quando a gente pensar a autoridade, pensar naquela pergunta lá de trás. Quem é que tem o poder de falar? Quem é que tem o direito de falar? Quem é que está falando? E ciência para quem? É ciência para ou ciência com as pessoas? As pessoas têm que fazer parte do processo do fazer ciência, de pensar a tecnologia. Senão, qual é o sentido? E tudo isso para nós, todos vocês estão aqui, então todos vocês estão interessados nessas questões, é pensar exatamente esse Brasil de 2019, né? Pensando qual é o papel dessa política neoliberal, dessa questão do pós-democrático, a verdade, pós-verdade, tudo isso. A questão do capital, né? E pensar o sistema autorizando critérios de exclusão. E aí, para a física, olha os números. Sociedade brasileira, 85% homens, brancos, heterossexuais. Não é o Alan que acha. Aí vem de um survey que a gente acabou de fazer. 30% mulheres, 30% negros, mas alunos. Professores, pesquisadores nas universidades, baixíssimo. Quantas mulheres, qual é a porcentagem de mulheres nas Olimpíadas Brasileiras de Física? 5%. Na União Astronômica Internacional, 16% mulheres, menos de 1% de negros. Por isso que eu digo que a astronomia era uma ação afirmativa para brancos. Como é que elimina dessa maneira, né, tão feroz? A União Astronômica Internacional, né, congrega mais de 80 países. Na engenharia da computação, 85% homens brancos. Por que é assim? Porque não foi sempre assim. Mas qual era o papel antes, né, quando as mulheres estavam na computação lá atrás? Na astronomia mesmo nós temos as mulheres computadores do Observatório de Harvard. Por que eram tantas mulheres? Porque as mulheres estavam no espaço do doméstico. Não se ganhava para fazer aquele trabalho. As mulheres ficavam ali olhando as imagens. Quando a tecnologia, a computação vira algo voltado para o capital, né, e dá esse outro poder, vamos tirar as mulheres disso, né, entre os homens em ação. Então a gente tem que questionar isso nas exatas. Pensar quem são as pessoas que estão na Academia Brasileira de Ciência. 80% das pessoas na Academia Brasileira de Ciência estão ali no Sudeste. Então quer entrar na ABC? Vai lá no Sudeste, senão as chances são maiores, pelo menos, né? Sudeste, né? E Sul, Sudeste, mas o Sudeste é completamente ali, né? Preenchido nas diferentes áreas. Então não temos mulheres na ABC, não temos pessoas negras, ou alguns que estão lá, pelo menos os negros que estão lá, alguns talvez nem se reconheçam como negros. Então a gente tem que mudar essas estruturas, temos que ter mais negro. Pensar nas bolsas de produtividade. Então, novamente, as bolsas de produtividade CNPq, negros e negras, subrepresentados, né? As mulheres também, mas sobretudo as mulheres negras, né? E as pessoas negras. E aí, já quase indo para o final, para a gente poder discutir, né? Também pensar essa relação. E aí eu trago esse exemplo de novo da astronomia. Então, a astronomia, ela quer entender o universo, como é que se formam as galáxias, as estrelas. Ela quer entender tudo isso. Para fazer tudo isso, ela tem que construir telescópios cada vez maiores, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Né? E esses telescópios vão mudar tudo, vão mudar toda a estrutura do universo. Né? E vai mudar a nossa visão
do que é o universo, como o universo se forma. Por outro lado, para fazer essas observações, a gente tem que colocar esse telescópio em montanhas altas, e a gente adora os Andes chilenos, a gente gosta de ir para o Havaí, colocar isso aí. Mas aí agora nós temos um problema crítico entre essa astronomia, essa ciência moderna, contemporânea, hegemônica, nessa perspectiva do que a gente discutiu aqui. Ela quer colocar o seu brinquedo lá, mas os povos originários do Havaí dizem não, aqui não, porque essa montanha é uma montanha sagrada. Essa montanha é uma montanha sagrada para mim, eu tenho uma relação, é uma outra cosmologia. Então não adianta a nossa ciência moderna contemporânea que acha que é, né, o último chimarrão quente dos Pampas, que a gente vai chegar lá, colocar nosso brinquedo para resolver os nossos problemas, porque isso significa desenvolvimento, porque isso significa economia, empregos, né, mais oportunidades. Para aquelas pessoas, está ferindo completamente a sua cosmologia. Então a gente pode, estou tentando trazer vários exemplos de como a gente pode levar as questões ético-raciais, né, para as nossas práticas, para as nossas vivências. Então é pensar realmente o conhecimento, a história, a filosofia da ciência, né, pensar as epistemologias. Tinha alguns outros aspectos que eu gostaria de trazer, mas eu vou deixar para as discussões. Então, assim, só para terminar, eu gostaria de dizer isso, né, que esse racismo científico, né, já que a gente está falando de ciência, esse racismo científico, ele precisa ser contextualizado nas nossas diferenças práticas. Assim, a gente precisa discutir mais o racismo científico com pseudociência nessa relação, né, e questionar esse racismo no contexto de que por que a gente não tem, por que esses corpos não chegaram, e por que esses corpos precisam chegar, precisam se manter, precisam sair para a gente poder transformar de fato, né, esse Brasil. Porque a gente não pode ser possível que um país majoritariamente negro e essas pessoas negras não estão ocupando espaço de poder. Não pode ser normal que os professores e professoras da URGS, uma porcentagem muito pequena de negros e negras, e de outras universidades no Brasil, não pode ser possível que as pessoas negras aqui na universidade sejam apenas as pessoas que estão limpando, que estão servindo o café. Não que isso seja um demérito ou uma desonra, mas a gente tem que questionar essa lógica. Não é possível quando eu vou no médico, no Moinho de Vento, lá no melhor hospital de Porto Alegre, todos os médicos sejam brancos. Então a gente tem que questionar essa lógica. A gente não pode naturalizar. A gente não pode reproduzir a estrutura racista, né, de que eu tenho que ter empregada doméstica, né, as mulheres negras, mesmo dentro do movimento de pensar a questão da maternidade das mulheres na ciência, eu tenho levado essa questão. A gente tem questionado a questão das mulheres, a questão da maternidade, mas também temos que lembrar que quem são as mulheres que estão lá na outra ponta, cuidando. Então, essa relação também é importante para a gente questionar, para a gente discutir, para a gente entender de fato essas relações. Então, eu acho que basicamente era essa mensagem que eu queria dizer, e termino com essa imagem na questão assim, de trazer que eu vejo como uma potência esse lugar que a gente ocupa. Pensar a universidade interagindo o tempo inteiro com a escola, com a sociedade, em projetos de extensão, e esses projetos de extensão articulados com as nossas práticas de ensino e de pesquisa. Eu não vejo outro caminho que não seja ele, né? Nesse diálogo interdisciplinar, conversando com colegas, se juntando para poder desconstruir, né, e construir também novas práticas. Acho que era isso, então eu agradeço a atenção e agora a gente pode discutir, que eu já falei demais. Alô? Bom, o pessoal que está online está pedindo, ficou o tempo todo agradecendo e dizendo que estava maravilhoso, que nunca tinham pensado, alguns me falando por esse prisma. Então, é importante o pessoal que não está podendo estar aqui presencialmente nos acompanhando, porque inclusive são alunos e alunas, professores e professoras que estão em outros campi, que estão no litoral, que estão em Santo Antônio da Patrulha,
que estão também, são alunos nossos dos cursos de Ciências da Natureza, são professores dos cursos interdisciplinares lá do Campus do Vale. Então, é muito importante que a gente, nesse momento, esse vídeo, né, essa palestra, ela sirva como inspiração para as pessoas poderem depois se organizar e se estruturar para fazer os devidos, digamos, estudos naquilo que lhe compete, né, que é da sua área, buscar informações para poder, então, promover essa mudança que não era para já existir, né, já era alguma coisa que, a princípio, não era para a gente estar tão fortemente tentando construir um espaço com tantas discussões, não era para causar surpresa, na verdade, né? E o Alan é um grande amigo, uma pessoa que eu amo demais e emociona muito a fala, porque a pessoa que fala tem que falar com sentidos, né? Eu sempre fui professora de sala de aula desde 86, quando falo em educação, eu falo desse lugar de quem está na sala de aula mesmo, né? Então, atualmente, eu estou ocupando um cargo de direção ali na Prograde, mas sou professora, nunca vou deixar de ser professora, né? E, antes de tudo, uma pessoa que, como o Alan falou, busca sempre essa escuta atenta, esse olhar atento, esse cheiro atento, esse caminhar atento. Então, é uma escolha muito epistemológica também, de sujeito, enquanto profissional que eu sou. E eu acho que o Alan nos convida muito a pensar desse lugar, dessa provocação nossa, enquanto muitos coordenadores de Congrade, professores dos cursos, desse lugar da porta que abre de dentro para si mesmo, né? Para si mesmo, né? Para poder, então, depois poder contribuir. Eu adorei o tempo todo, porque o Alan, ele está preocupado em poder conversar com vocês, porque certamente está cheio de perguntas, e como uma pessoa que realmente está preocupado em poder contribuir com os colegas que estão aqui, ele terminou antes do tempo, até, da própria fala, para a gente poder, a princípio seria até 16h30, mas para a gente ter um bom momento, um bom espaço de conversa, que vocês possam colocar algumas dúvidas. Eu queria comentar desse lugar da direção que nós estamos ali na Prograde muito próximos das Congrades, dos cursos, na tentativa de contribuir para essas atualizações dos PPCs, alterações curriculares. E lembrá-los que esse é um tema que está restrito, por exemplo, está vinculado a 2004, quando as DCNs das relações étnicas raciais, para ensino de história, cultura afro-brasileira e africana, no artigo 1º fala das instituições que desenvolveram instituições que desenvolvem programas de forma inicial e continuada de professores para incluir conteúdos em disciplinas, né, e atividades curriculares. Isso em 2004. Depois, em 2008, novamente pela 11645, que o Alan falou, traz a informação do estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena, né? E uma das questões que são muito importantes aqui, e que vai muito ao encontro ao que o Alan fala, é a perspectiva do interculturalismo, né? E não multiculturalismo, mas na ideia interepistêmica, que considera as várias formas de conhecimento, a racionalidade, a poética, a sensorial, a mítica, numa pedagogia antirracista e antidiscriminatória. Então, são perspectivas que, de certa forma, quando se apresentam os instrumentos de avaliação de cursos de graduação presencial e à distância do INEP de 2017, outubro de 2017, especificamente no item 1.5 dos conteúdos curriculares, para que um curso seja avaliado com nota 5, ele tem que apresentar conteúdos curriculares constantes no PPC. Não basta apenas o professor ter o desejo de incluir atividades na sua disciplina. É necessário que esteja no PPC, na súmula do curso. Tá? Então, os conteúdos curriculares constantes no PPC promovem o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso. Veja a importância da extensão e de pensar esse aluno depois
de ser nosso aluno, considerando a atualização da área, a adequação das cargas horárias em horário relógio, a adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Tá? Quer dizer, não é ensinar, a gente trabalha história do Brasil, não é isso. Né? É ensinar história nesse contexto que está aqui descrito como um dos itens que vão ser avaliados pelos avaliadores do INEP. E nós estamos num momento muito delicado, porque as avaliações, elas deixam expressas a importância dessa e de outras questões, mais especificamente dessa, e que se não tiver tal qual assim descrito e desenvolvido, porque não basta também estar no PPC, eles entrevistam os alunos, eles observam outras questões, se não acontecer, essa pontuação aqui, ela pode rapidamente nos tirar de um nível 4, né, para um 3, para um 2, e correr o risco, inclusive, de fechamento de alguns cursos, que muitas vezes se lutou muitos anos para que eles acontecessem. Então, é desse lugar também que nós ali, na parceria com a SAI, que é a Secretaria de Avaliação Institucional, e a própria Prograde, né, onde eu atualmente estou vinculada com o professor Vladimir, que é o nosso pró-reitor, a gente está muito preocupado nessas atualizações. E quando as perguntas acontecem, essa reflexão do tipo, como nós podemos fazer? Nós perguntamos, como vocês podem fazer? Como podemos fazer? Como um físico pode fazer? É desse lugar da expertise, do olhar de dentro, de uma porta que abre para dentro, que a gente faz essa pergunta. Como os colegas, nas suas áreas e nas suas expertises, podem fazer essas atualizações? E a curricularização da extensão, que vai acontecer e vai provocar alterações curriculares nos PPCs no ano que vem, já é um bom movimento, já é um bom lugar para fortalecer, através da curricularização da extensão e do ERER, né, essa prerrogativa de olhar com a porta para dentro, estudar, né, o quanto o curso pode estar incluindo essa temática dentro da sua grade curricular. Com isso, então, eu encerro a minha fala, porque eu gostaria de deixar esse recado, que é um motivo muito caro para nós da Prograde, e que eu acho que já falei o necessário, e deixar o convite para os colegas, então, fazerem as perguntas. Como vai acontecer? A ideia é circular o microfone. Tá bom? Então, eu levo o microfone até a pessoa pergunta, depois essa pessoa entrega para outro, e o microfone fica circulando entre nós. Tá? Eu peço que a gente tente deixar a fala no som para poder as pessoas que estão longe ouvirem o que vocês têm a falar. Quem é o primeiro? Quem gostaria de começar perguntando? Nós temos convidados professores, todos os nossos servidores, né, entre eles professores e técnicos, e também alunos, porque nós convidamos, o convite foi extensivo aos alunos da universidade. Quem gostaria de começar a pergunta? Perguntar? Passando aí. Vai ficar contigo o microfone, depois tu passa adiante. Boa tarde. Acho que vocês conseguem me ouvir, né? Sem o microfone. O pessoal de fora. Tá. Ok, então, para o pessoal de fora, eu sou meio acostumado, tipo, tem amigos meus que falam que eu tenho 3 volumes, alto, berrando e normal. Né? Então eu já estava acostumado com a ideia de já falar sem o microfone. Muito obrigado, professora, foi bem interessante a apresentação de uma maneira geral. Só que eu sou professor da engenharia lá do centro, e eu preciso dizer que eu estou um pouquinho ainda preocupado que não bateu muito com a perspectiva que eu tinha ao vir para cá para ouvir a palestra, porque ela focou bastante no aspecto de todos os motivos pelos quais essa inclusão tem que ser discutida. E ok, eu estou 100% de acordo com relação a todos esses aspectos, nenhum questionamento em relação a esse ponto particular. Mas a minha preocupação como engenheiro, né, como professor da engenharia, é
cultura que a gente tem na formação de engenharia, eu acredito que na física não deve ser muito diferente, da despersonificação total. Bem no começo da tua apresentação, tu mencionou lá que, sobre a experiência de esse corpo não pertence aqui, esse corpo não é bem recebido aqui. Enquanto que toda a educação que recebi, toda a filosofia pela qual eu trabalho agora como professor dentro da engenharia, terminantemente nunca foi relacionada com esse corpo. A gente faz muito, eu não tenho vergonha nenhuma em admitir que a gente faz muito um raciocínio do tipo, esse cérebro não pertence aqui. Leia-se, que existe um certo conjunto de especificações, um certo conjunto de objetivos relacionados àquela formação que a gente está passando para aquele estudante, um certo conjunto de habilidades que ele tem que ser capaz de demonstrar que obteve para receber a habilitação de engenheiro ou de engenheira, e é literalmente o aspecto de, se ele demonstrou a capacidade de entrar nessa mentalidade, de desenvolver esse tipo de problema, de obter esse tipo de resposta ou não, que decide. Pessoalmente, pelo menos para mim, ou na minha experiência pessoal, eu nunca vi ninguém ter algum problema específico relacionado com o gênero ou com a cor da pele da pessoa envolvida nessa avaliação. O que não é a mesma coisa que dizer que esse tipo de problema não acontece. Só que, efetivamente, se ele acontece, ele fica profundamente mascarado por meio desse outro aspecto. E aí, diante da perspectiva de ter agora que incluir, eu sou coordenador do curso de Engenharia Mecânica, de ter que incluir esses tópicos na programação do curso daqui por diante, e tendo em vista essa mentalidade, eu fico tentando achar uma brecha, eu fico tentando achar um lugar onde abrir um espacinho e enfiar esse negócio dentro do tipo de currículo, do tipo de coisa que é ensinada dentro dos cursos de engenharia, e eu ainda não achei uma brecha. Então, eu esperava nessa apresentação de hoje uma ideia um pouco mais consistente, uma exposição um pouquinho mais detalhada sobre como que tu está conseguindo fazer essa ponte na física, já que é um curso até certo ponto similar, de fazer essa ponte sobre como colocar uma experiência subjetiva numa mentalidade, numa superestrutura mental que nos ensina, pelo menos, que o melhor caminho para a objetividade é a impessoalidade total. Eu queria alguma coisa nessa linha, por favor. Qual é o seu nome? Mário. Primeiro, Mário, eu queria dizer que sinto muito que eu te frustrei nas tuas expectativas. Faz parte do processo também, do processo de aprendizagem também. A frustração, ela é importante, inclusive para a gente se desconstruir, né? Então, assim, por que você talvez ficou frustrado? Porque o meu objetivo nunca foi trazer uma forma de bolo ou uma receita de como fazer isso, porque não há uma receita de bolo. O que eu tentei trazer é que, quando a gente pensa a questão ético-racial, de gênero, a gente tem que lembrar essas estruturas como sistemas. Então, para mim, é muito mais importante que a gente perceba essa estrutura como sistema. Provavelmente você nunca viu, eu não sei qual é a tua trajetória profissional, e assim, onde você trabalhou, enfim. Mas, levando em conta que a engenharia, provavelmente você nunca viu, porque essas pessoas nunca chegaram, elas não estão. Eu te mostrei ali alguns números. Na engenharia de computação, 85% são homens brancos. Então, elas não chegam. Sabe por que elas não chegam, sobretudo, os homens negros? Porque eles são mortos. Eles não chegam à universidade. Os homens negros, as mulheres negras, na educação pública, essa básica, pobre para pobres, eles também deixam a escola. Eles não chegam. Então, para a gente pensar essa estrutura, superestrutura de pensamento, é exatamente o que eu trouxe aqui e que pena que você não conseguiu perceber essa conexão, mas ela estava presente o tempo inteiro. Essa super conexão de pensamento, né, de assim, super, ultra abstrato, ela não pode ser somente um privilégio de algumas pessoas, né? E também a gente entender que as trajetórias individuais, elas não querem dizer que aquela estrutura não exista.
O fato de eu ser um homem negro, nordestino, e chegar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul como professor numa área onde essas pessoas não estão, esse fato não quer dizer que a estrutura racista, o tempo inteiro, né, racista e na sua intersecção, o tempo inteiro não tentou me impedir de chegar aqui e o tempo inteiro não tenta me impedir de desistir, assim, fazer com que eu desista. Então, eu diria assim, não há uma receita de bolo, não há uma maneira única de fazê-lo. Para mim, o mais importante, eu tenho vários exemplos de práticas que eu faço na física, né, nas minhas atividades de extensão, mesmo na sala de aula, mas para mim, o mais importante, e eu acho que é uma pena que você não percebeu isso, mas estava o tempo inteiro, é que a gente perceba isso como estrutura. Pensar o que é, questionar que ciência é essa, que tecnologia é essa, que modo de pensamento é esse, que exclui certos corpos, pessoas negras, indígenas, mulheres, porque é um processo excludente. Eu escutei recentemente no Instituto de Física Teórica da Unesp, acabei de dar uma palestra lá há algumas semanas, os estudantes de pós-graduação que trabalham com física teórica, ou seja, supostamente esse pensamento ultra, mega abstrato, eles justificam que que as mulheres não vão para a física, porque biologicamente elas gostam de ensinar, elas querem ser enfermeiras, entende? Então, essa lógica ultra, super pensante é uma lógica também racista, misógina, machista, LGBTfóbica. Então, eu acho que o nosso papel, e esse tem sido o meu papel na física, na astronomia, nos lugares por onde eu circulo, é pensar a ciência de uma outra lógica. E é a lógica do pensamento, da história, da filosofia da ciência, do conhecimento, pensar essa perspectiva. Se a gente não pensa essas estruturas como estruturas opressoras e estruturas assim como realmente sistemas estruturais, se a gente não pensa nessa perspectiva, a criação de como fazer, ela vai ser capenga, na minha perspectiva. A gente precisa se aprofundar realmente dessa temática, entender primeiro esses números. A gente acabou de ter agora alguém que foi nomeado para ser coordenador da Fundação Palmares, mas que nega o racismo. Entende? Então, se a gente está na CONCAD, se a gente é professor e acha que os alunos, que tem que ser os melhores, eu escuto, é um discurso recorrente na nossa área em física. Nós queremos aqui os melhores, mas os melhores provavelmente estudaram no Rosário. Os melhores provavelmente tiveram as melhores escolas. Os melhores, interpretando, provavelmente são pessoas que viajam todos os anos para... não visitam os museus de Porto Alegre, mas vão visitar os museus do Louvre. Né? Tem um outro capital cultural que as pessoas da Restinga, por exemplo, os estudantes da Escola Pública da Restinga, não tiveram oportunidade, mas elas vão passar pelo mesmo processo para aqui chegar. Muitas dessas pessoas que chegam na física, na engenharia, nunca estudaram física no ensino médio. Não tiveram professor de física, 40% dos professores de física, né, são licenciados em física, no sul e no sudeste, porque no nordeste, professores sequer têm ensino médio, estou dando aula de física. Então, se a gente não perceber tudo isso como parte de cultura, fica muito difícil para a gente criar, para a gente pensar nas nossas próprias práticas como fazer isso. Você falou que é engenheiro mecânico, né? Trabalha na engenharia mecânica. Eu fiz mecânica industrial no ensino médio, na escola técnica lá na Bahia. Toda a mecânica industrial, quantas vezes a gente pensou a revolução industrial, o impacto das máquinas, pensar a revolução industrial sem pensar o que significou a termodinâmica, o ciclo de Carnot, mas ninguém nunca me disse que a mão de obra do capitalismo, proporcionado principalmente pela revolução industrial, era negra. Então, como é que a gente não... Eu te dei vários exemplos, esse era um dos exemplos de como você pode levar para a engenharia essa discussão. Aí agora a gente também tem que questionar que prática é essa que a gente quer. A gente quer uma prática tecnicista, onde a tecnologia está voltada para o mercado, ou pura, ingênua, ciência que é pura, que é ingênua, onde algumas discussões não são permitidas. Alguns fazem, né? Essa visão muito mais positivista da ciência e da tecnologia, alguns seguem esse caminho. Esse não é o meu caminho. O meu caminho é pensar essas questões como realmente questões sociais, históricas, culturais, políticas. Né? Então, essa tem sido a minha estratégia, vamos dizer assim. Cada um segue a sua. Então, tem gente que se realiza na estratégia positivista, né?
onde tem que chegar aos melhores, alguns são melhores do que os outros, mas essa não tem sido a minha lógica. Então, é menos isso. Outra pergunta? Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Rafael. Eu sou servidor da Faculdade de Medicina do Núcleo Acadêmico. Também sou estudante de Psicologia aqui na universidade. Componho o coletivo de estudantes negros da Psicologia, Psicopreta, e eu acho importante falar isso porque é esse coletivo que muitas vezes permite a minha presença aqui na universidade. E eu fiquei pensando muito assim, nisso que o professor Alan falou dessa relação dos estudantes negros na engenharia, não só enquanto estudantes, mas enquanto profissionais, e nesse sentido de que eles não chegam, né? E aí eu queria retomar um pouco essa pesquisa que todo mundo deve ter visto, e que foi citada, de que agora nós temos pela primeira vez um número maior de estudantes negros na universidade pública do que sempre, né? E eu queria falar um pouco sobre isso porque é um momento muito oportuno para esse dado surgir, pensando que a gente está próximo de um momento de revisão da lei de cotas, que a gente está vivendo um governo que está querendo desestruturar todas as conquistas da população negra. Então eu queria dizer para vocês que não é a maior parte dos estudantes da universidade pública são negros, porque essa pesquisa foi feita em cima de autodeclaração só, e como vocês devem saber, em 2016 o Movimento Balanta na universidade entregou para a reitoria uma denúncia com mais de 500 nomes de estudantes fraudantes, de cotas raciais. Então, a maioria das universidades públicas, elas utilizam apenas a autodeclaração como método, sem a verificação da autodeclaração, como acontece aqui agora. Então, é importante que a gente pense sobre isso, porque, com certeza, quem é estudante na universidade, quem é professor na universidade vai poder confirmar isso, quem trabalha em Congrade vai poder confirmar isso. Não é a maioria de estudantes negros nas turmas. A minha turma é uma turma recorde na psicologia, entraram mais de 12 estudantes, mas de um número de 45. E já é um número recorde, porque geralmente é entre 4 e 5, né? E aí também acho que, a título de conhecimento para todo mundo, né, é muito importante também a gente pensar esse ingresso de estudantes negros na universidade, porque a gente está vendo gerações de estudantes que estão se formando, que estão produzindo a partir disso. A gente teve, no mínimo, acho que 3 TCCs só na biologia esse ano, pensando a implementação da Lei 10.639 no ensino de biologia. Acho que é importante falar isso, porque quando a gente tem o interesse de realmente colocar essas questões em prática, a gente vai atrás. E aí, se vocês pesquisarem o nome da área de vocês e relações étnico-raciais no Google Acadêmico, se vocês pesquisarem o nome da área de vocês e 10.639, vocês vão encontrar publicações com estratégias de implementação da lei. Vocês vão encontrar como fazer isso, vocês vão encontrar possibilidades reais de fazer isso acontecer. Porque, como o professor falou, a ideia do evento não era dar uma forma de bolo. Porque eu acho que pensar uma educação antirracista é colocar o corpo. E quando a gente coloca o corpo, a gente vai atrás. Se a gente realmente está interessado em fazer uma alteração, em mudar a forma como o nosso curso está acontecendo, em mudar a realidade dos estudantes, a gente tem que ir atrás também, a gente tem que buscar. E eu acho que vocês estão fazendo isso só por estar aqui. E esse é o primeiro passo, mas não pode parar aí. Um pouco nesse sentido. E também, assim, isso de que não se vê essa dificuldade na engenharia relacionado a questões de raça ou de gênero, né? Isso é uma fala que me bate muito, assim, porque meu ex-namorado é um estudante negro da engenharia e ele me contou inúmeros relatos de vezes em que os professores chegavam em sala de aula, viam um desempenho ruim em alguma prova e falavam assim, deve ser cotista, né? Então, assim, não foi um relato de uma pessoa, foram coisas que a gente escuta continuamente dentro da universidade. Então, eu acho que é muito complicado fazer esse descolamento, assim, porque o racismo estrutural, ele opera nesse sentido de que o sujeito branco consiga descolar o corpo dele do pensamento dele. É possível que a gente pense a intelectualidade de um sujeito sem pensar o corpo dele quando se fala de sujeito branco, mas isso nunca é colocado quando é um sujeito negro. Isso nunca é colocado, muitas vezes, quando é uma mulher branca, inclusive. Por que isso? É um corpo que está falando, e é um corpo muito específico, e o universal é possível de não se colocar. Então, a gente tem que ficar pensando nessas questões, porque muitas vezes o que não bate na gente não quer dizer que não bate nos outros. E esse é o essencial, assim, é por isso que a gente está aqui. Enfim. Olá, boa tarde. Meu nome é Priscila. Eu vim representando o Instituto Federal, sou coordenadora do NEAB.
As falas aqui só me entristecem, as cadeiras vazias me deixam mais tristes ainda. E eu fico pensando que esses 10 anos, mais de 10 anos, 15 anos de cotas, serviram para as pessoas, às vezes, algumas ficarem até mais racistas. E eu olho essas cadeiras vazias, que é um espaço de reflexão, que seria para o movimento negro, para os negros da universidade. Onde estão essas pessoas? Elas estão em lanchonetes, elas estão em McDonald's, elas estão limpando o chão, para de noite estarem na universidade. Então, quando as mulheres da engenharia, que eu conheço algumas, que moram na Restinga, que é a instituição a qual eu estou atuando no momento, no campus Restinga, elas sim estudam na URGS, na engenharia, mas elas também trabalham. Então, elas não podem participar de atividades como estas. Então, a movimentação no campus, que muitas vezes, de algumas atividades que são oferecidas e que proporcionam programas, movimentos, projetos, e que proporcionam bolsas e conhecimentos e elos entre professores, e digo também dos programas de mestrado e doutorado, não chegam aos negros. Porque os negros não podem passar o dia todo na universidade. Então, quando a gente fala e pensa sobre o que é um corpo negro dentro da universidade, a gente também tem que pensar o que é a fome desse corpo negro. De onde vem esse corpo negro? Quantos quilômetros esse corpo negro percorre para chegar à universidade? E eu falo de um lugar de fala, de uma mulher negra que morou anos na Restinga, se formou, hoje é concursada, federal, ocupei o meu espaço, não mereço menos do que isso, ser servidora pública federal, como tantas outras pessoas brancas que conheço e são meus colegas. E penso que é tão difícil para os meus colegas me aturarem. Sim, aturarem, porque é o que acontece, eles me aturam, eles me toleram, eles me aguentam. E isso que eu estou falando não é algo... Ai, nossa, para que ela vem na palestra para isso? Sim, eu vim exatamente para isso. Porque uma mulher negra, quando fala esse tipo de coisa, ela é agressiva. Se fosse uma mulher branca, ela seria assertiva. Então, vamos pensar o que é esse corpo negro dentro da universidade. O que é essa mulher negra que muitas vezes consegue ocupar o espaço de uma instituição federal, sendo ela URGS ou Instituto Federal? O que é este corpo negro transitando dentro da sala de aula? Como professor ou como estudante? Será que é fácil dos dois lados? Qual é a diferença? Pensem um pouquinho sobre isso. Eu já estive dos dois lados e nenhum dos dois lados é bom. Hoje eu moro num bairro nobre, maravilhoso, moro no Rio Branco, esquina com a Goethe. Alguma coisa mudou na minha vida? Sim, alguns vizinhos perguntam qual apartamento eu estou limpando. O meu salário é nível E. Mas, e daí? Porque essa é a pergunta, e daí? Não importa quanto você ganha, não importa o carro que você tenha, não importa se eu raspar a cabeça, se eu alisar meu cabelo, eu vou continuar sendo apontada como uma negra. Eu vou continuar entrando numa boa loja e ninguém vai me atender. Então, é esse ponto de reflexão que os projetos de extensão, os projetos universitários dentro das escolas, eles necessitam refletir e apontar o dedo na sociedade sobre isso. E trabalhar, realmente, essa perspectiva de que é viver em sociedade sendo uma mulher, um homem negro. Só queria comentar essa tua fala do corpo negro, né? Eu realmente, é isso aí mesmo, é essa a realidade. E assim, dentro da física, por exemplo, nós temos o problema clássico do corpo negro, né? E o corpo negro, o problema do corpo negro na física foi o problema que mudou completamente a maneira de pensar a física, de sair dessa física clássica para a física moderna, contemporânea, né? E eu tentei, já há mais de um ano, que eu tento trazer, né,
essa reflexão desse corpo negro que foi resolvido, o problema do corpo negro que foi resolvido no século XIX e o corpo negro do século XXI que tem que estar na física, nessa perspectiva, né? Então não dá para a gente realmente discutir essas questões sem pensar nesse corpo negro, né? Por isso que eu comecei com a diáspora, né? Esse corpo em diáspora, o corpo que tem que se mover do bairro, que aqui tem que chegar e tem que chegar seguro, né? Porque pode ser morto no caminho, porque vai ser impedido. Eu mesmo, como professor, quantas vezes eu já fui parado, né? Ao entrar na reitoria da universidade. Quantas vezes já me perguntaram, já negaram a chave para mim, para dar aula aqui no prédio UOL? Quantas vezes? Quantas vezes os estudantes já me questionaram, cadê o professor, não vem? E eu pronto para dar aula. Né? Então, são questões que provavelmente os meus colegas não passam por isso. Então é muito confortável estar num corpo branco que não passa por essas situações. Né? Por isso que a gente tem essa dificuldade de entender esse racismo, né? E como esse racismo opera para exterminar esse corpo que não deve estar ali, porque esse não é o lugar desse corpo, né? O lugar de pensamento. E é o corpo. É o corpo, né? Porque é isso. As pessoas olham e te colocam no lugar. Né? Então, assim, recentemente eu peguei um Uber para ir para o Rio de Janeiro para avaliação de um instrumento. Eu entrei no Uber 4h30 da manhã e o Uber disse assim para mim, pelo estilo músico. Eu falei, não. Marketing. Eu falei, também não. Moda. Aí eu, onde é que ele está chegando? Não. Traficante de droga. Eu ouvi isso. Então, assim, é esse corpo que incomoda, esse corpo não pode falar, esse corpo não pode aparecer, esse corpo tem que ser silenciado, esse corpo não pode pensar. O tempo inteiro é isso. Sabotagens, porque é esse corpo. Entende? Então, assim, o tempo inteiro são essas relações. Então, não dá. Discutir é pensar nessa perspectiva. Eu não consigo ver outra. Eu posso estar na física, eu posso estar na engenharia, eu posso estar na matemática, na química, mas se a gente não pensar nessa perspectiva, né, tinha uma pergunta aqui do professor sobre como levar isso para as ciências da natureza, né? O corpo, é o corpo. O corpo na química, né? Trabalhar a questão da química mesmo, o racismo científico, né? Assim, a genética, a raça, é genética, não é? É raça humana mesmo? Né? O céu, eu tenho trabalhado muito o céu, a perspectiva do céu, o céu que nos conta várias histórias, os povos que contaram a história desse céu ao longo dos anos, quem são os povos, de que maneira essa história foi contada, as cosmologias racializadas, né? A cosmologia hegemônica, branca, europeia, e as outras cosmologias indígenas, tupi, guarani, quilombola, como é que isso é conhecimento? Isso é ciência? Há ciência na construção da casa dos caigangues, a tecnologia ao construir uma casa que tem toda uma... Né? Então, como é que se dá isso? Que perspectivismo é esse? Quem é que é humano? Direitos humanos. Não era. Vamos discutir no contexto dos direitos humanos. Quem é que tem direito? E quem é que é humano nessa lógica? Porque o racismo desumaniza. Esse corpo, de novo, é desumanizado. Então, quem é que é humano e quem é que não é humano? Quem é que pensa e quem é que não pensa? Então, se a gente não questionar essa lógica, a gente não está pensando, de fato, como estrutura. E eu não vejo mudança de problemas que são estruturais se a gente não for para a estrutura. Porque senão vai ser só para, né, como se diz o ditado na Bahia, para inglês ver. E a gente não quer só para inglês ver, a gente quer transformar. A gente quer que esses corpos cheguem na URGS, que estudem que tenham todos os direitos de fazer extensão, de fazer iniciação científica, de poder transitar na universidade, de poder terminar e também pensar essa lógica de um outro jeito. A gente tem o maior número de advogados formados no Brasil, né? O Brasil tem a profissão que mais forma é direito. Justiça social. E onde está a justiça social desse país? É um dos países mais desiguais, mas é um país que na contramão mais forma advogados. Tem algo estranho. Como é que a gente forma tanto advogado e a gente vive num país tão desigual? Num curso que o próprio nome diz que é justiça social. Então, que direito é esse? Como é que os negros... Que justiça é essa? A justiça só funciona para negros, presos. Os negros presos. Né? Então, que justiça é essa? Esse direito é para quem? Então, se a gente não questionar essa lógica, de novo, do corpo, não há outro jeito, na minha perspectiva. Né? E uma questão assim, de dentro para fora, né? Porque se fosse para ter algum tipo de como o professor também perguntou, como fazer, né? Não haveriam diretrizes.
As diretrizes são para indicar possibilidades e são os especialistas que as constroem. As diretrizes, elas solicitam atualização, elas solicitam esse olhar atento, essa escuta atenta. Ela não quer dizer o como fazer, o que fazer, de que forma fazer. Porque os especialistas são os professores do direito das suas áreas. São os físicos, são os educadores, são os engenheiros, são os médicos. Esses são os especialistas e eles que têm que discutir como atender as diretrizes, considerando todo o seu PPC e as suas prerrogativas até então. Não dá para dizer que pode-se ser impessoal. Não há impessoalidade no atendimento a uma diretriz como essa. Pelo contrário, é preciso se ver como pessoa e como a sua pessoa e a sua especialidade e a sua expertise pode alterar súmulas, pode alterar conteúdos, pode discutir essa pessoalização que até então foi excludente, né? Então, por exemplo, no campo me lembra bem o filme do menino que, por exemplo, do vento, como é o nome... o menino que criou o vento, né, que fala, é um filme belíssimo, que pode ser discutido do lugar da engenharia. E muitas vezes, não ficar nesse lugar também pode tentar atender uma diretriz, mas não bebe daquilo que tem que beber, que é ir ao encontro das comunidades, conversar, porque pode ser algo que fique mascarado num PPC para atender uma diretriz, mas não provocar a mudança necessária. Então, é por isso que essas práticas extensionistas, que até então há muito tempo não foram tão reconhecidas, e o ano que vem a gente está tendo que atender a curricularização da extensão, justamente para que a gente vá até esses espaços. Ou o contrário, né? Porque a gente sempre fica naquela coisa da universidade ser o centro, né? Acolher. Na verdade, esse movimento tem que ser da porta daqui para a porta de lá. Nós irmos para esses espaços enquanto instituição. E não pro forma, realmente estar lá, né? Fazer o trabalho lá, porque é assim que eu vou conseguir construir a mudança, né? Porque se eu não ouvir, se eu não prestar atenção, se eu não fizer esse olhar atento, essa sinergia necessária, eu nunca vou conseguir encontrar epistemologicamente uma forma de promover a mudança. Ela pode sempre ficar nesse lugar do não acontecimento, né? Mas só ok, estamos cumprindo, mas não entendemos muito bem por quê, né? Então, desse lugar não existe como, né? Esse lugar existe só o fazer. E o fazer é estar próximo para poder ouvir, para então, quem sabe, se oferecer como possibilidade, que o Alain falou desde o início, se oferecer como um especialista daquela sua área para promover a mudança, né? E não o contrário, de alguém que diga como essa mudança tem que ser feita, porque aí não tem resultado, não se opera nada. 16 e 20, colega, querida? Tá, desculpa. Boa tarde, eu sou a Iabacedo, Morada da Paz, e eu falo, meu lugar de fala é de quilombola, mulher, negra, e lá na comunidade a gente se autodenomina Educamores. E nós somos ali do Quilombo Ciência, né, a Cotirene, e a gente teve essa experiência que a gente precisa fazer um olhar para a nossa educação, porque tem que começar na base da educação. Porque aqui na universidade, eu sou pedagoga de formação, a gente vai ter que olhar como é que a gente está fazendo a formação dos nossos educadores, dos nossos professores, para chegar na base e poder também estar trabalhando essa questão étnico-racial. E está faltando muito. O nosso quilombo fica situado na divisa de Triunfo e Montenegro.
E quando a gente entrou com o projeto Acotirene Quilombo Ciência, as mulheres, as meninas e os meninos não se viam. Não se viam racistas, não se viam negros, não se viam na possibilidade de entrarem nessas áreas das ciências. Então, o que nós, né, enquanto universidade, estamos fazendo quando tem o processo de formação de educadores para chegar lá e trabalhar a Lei 10.639, que não é de agora, desde que eu estou na universidade, né, que eu já estou formada, vem falando nessa lei. E aí, como é que a gente faz? Que autores nós levamos para esses profissionais estudarem? Eu estou formada há 10 anos, fiz um curso agora há pouco na educação infantil e novamente eu vi os mesmos autores, os mesmos referenciais que há 10 anos atrás eu estudei. Então não vi nada de novo. E aí eu tive a mesma decepção do colega ali atrás, mas de uma outra forma. Aonde que estão, qual o olhar que está tendo para esses alunos cotistas, negros e negras, LGBTs que estão entrando, só que não se veem representados. Trans não se veem representados e muitas vezes é muito difícil. Nós, como negros quilombolas, saímos lá de Triunfo. Se a gente não tiver muito assim propósito naquilo que nós estamos fazendo, como diz a nossa mãe, se a gente não quiser abrir a porta pelo lado de dentro, a gente desiste. Porque a gente sofre racismo institucional, a gente sofre racismo dos nossos colegas, dos nossos professores, a todo momento. Então, às vezes, é uma luta constante. Então, qual é o olhar? Porque aí que sempre volta para cá. Porque a universidade, ela forma que vão para as escolas infantis, que vão para as escolas de educação básica, que voltam para as universidades. Quando que a gente vai fazer esse olhar? E aí, assim como o colega aqui atrás falou, dessa questão de poder olhar, né, para essa quantidade de negros e negras na universidade, mas será que eles estão chegando até o final? E também o nível de suicídios, porque estão se sentindo oprimidos, porque não, aí faz a graduação para chegar, tem que fazer mestrado, doutorado, tem que publicar, então é um nível de tensão muito grande. Quem é que apoia? Quem é que acolhe? Então, nós, enquanto negros, quilombolas, estamos sim, assim, dentro das universidades, mas para fortalecer o nosso quilombo, os nossos jovens, as nossas crianças, e a todos que pisam lá no nosso território, mostrar essa realidade e poder plantar essa semente de que nós podemos sermos referências e podemos estudar e olhar para uma nova forma de educar. E nós estamos lá com os projetos Acotirene Quilombo Ciência, que terminou o projeto, mas nós continuamos, né, com a astronomia nas culturas, com o Ocarã, para poder dialogar com a universidade e poder fazer esse olhar, porque enquanto quilombo nós não somos objetos de pesquisa e muitas vezes a universidade vai para o quilombo, quer que nós sejamos objeto. Não, nós não somos objetos, nós somos sujeitos. E é bem importante de ter esse olhar, de partir com esse olhar. Porque vai e volta, é uma circularidade, né?
vai e volta daqui. Então, a gente vai ter que repensar muitas coisas. E não é uma mente que é um cérebro. É um corpo, é uma totalidade. Então, é isso que é importante da gente olhar. Gratidão. Só queria falar rapidamente aqui da coisa que a ABC comentou, no sentido assim, também de quando a gente pensar, né, essa perspectiva da questão étnico-racial, também é pensar não só na perspectiva do negro. Eu acho que são vários momentos, né? A gente também tem que lembrar que houve uma política pública, né, as ações afirmativas, para a gente aumentar o número dessas pessoas negras na universidade. Então, que bom seria que tivesse mais. Em 6 anos que eu estou aqui, eu tive 2 alunos negros na física. Então, como é que a gente vai discutir as questões raciais nesse lugar? Então, eu acho algo importante, né, que eu lembrei agora de dizer, que eu sempre digo, mas agora eu lembrei que eu não tinha dito ainda. Quando a gente discutir heré, também é pensar esse outro lado, né? As pessoas brancas precisam se racializar. Então, quando eu digo que a ciência ela é racial, porque a ciência, como a gente conhece o conceito moderno de ciência, é definido desse lugar, do homem branco, europeu, que disse, né, quem é que deve pensar. Negro não pensa, então o continente americano, indígenas, né, negros não pensam. Então, assim, é racializado o tempo inteiro. Então, também se pensar como raça, porque o heré também serve para isso, não só para discutir negritude, mas também para as pessoas brancas, que são maioria. Eu tenho dito isso na física, maioria branca, porque não tem negro, eu vou discutir para que isso? Então, que se racialize, que se perceba privilégio, que se perceba possibilidade de pensar a sua relação, né, nesse jogo de poder. Então, também é muito para isso. E essa relação sujeito-objeto é a parte mais difícil, porque essa ciência, que foi construída do jeito que ela foi construída para separar sujeito e objeto o tempo inteiro. E a gente precisa construir uma outra relação. Sujeito, objeto, natureza, cultura. Só que para fazer isso, a gente tem que se descolonizar e criar outros mecanismos de conhecimento. Mas tem que estar disposto também a fazer esse movimento, né? E pensar tudo isso num contexto muito mais amplo. Então, eu acho que a gente também tem que lembrar disso, né? E aí é que está o aspecto mais difícil. Colega? Vamos fechar. Meu nome é Neuza, eu também sou do Instituto de Física e como aqui o Alan já falou que temos muito poucos alunos negros, eu ia fazer uma pergunta que você acaba de responder. A minha pergunta era, não seria o caso de discutir a branquitude ao invés de discutir a negritude, já que a maioria dos números que você mostra e que estão por aí é de que a nossa universidade é branca, mas eu acho que em parte você já respondeu. Obrigada. É isso aí, eu também estou nesse movimento na física, né? Tentar trazer isso, assim. Gente, não temos negro, mas temos muito branco. Então, quando eu digo lá, é astronomia, quando eu fiz essa pergunta lá agora no Japão, ficou todo mundo paralisado me olhando, né? Será que a astronomia é uma ação afirmativa para brancos? Será que os nossos processos de seleção, os nossos processos, será que está privilegiando essas pessoas? Então a gente tem que começar a questionar. Então aí eu levo a branquitude, né? O homem branco que está ali, entende? Então eu acho que essa racialização de todos nós, não só pensar o negro como o outro, o exótico que está lá, né? Passando por tudo isso, mas entender qual é o meu papel nesse processo. Eu sou o quê nesse processo? Eu estou ajudando a oprimir? Né? O que eu estou fazendo? De que maneira eu estou contribuindo com esse sistema e de que maneira eu tenho medo de perder os meus privilégios? Né? Eu tenho muito medo, muito receio, eu não quero essa pessoa. Detesto quando a pessoa vai falar, como eu já escutei aqui recentemente. Né? A tua fala me incomoda, a tua presença me incomoda, você não era para estar aqui. Entende? Então é isso, é só isso. Então a gente tem que, cada um também, se racializar e entender que cada um de nós aqui é responsável por essas mudanças. Agora também a gente tem que entender que são vários passos. Nada disso que a gente está vivendo foi assim. E também não foi dado, não foi consenso. É conquista do movimento social negro organizado, historicamente organizado. Né? E as portas que a gente não conseguir abrir do lado de dentro, a gente vai arrombar. Então, igual a gente vai fazer. É um movimento que não tem mais como segurar. Né?
Então, acho que é isso que eu queria deixar, assim, como recado, né, de última palavra. E belíssima última palavra. Então, deixa eu pegar aqui uma pequena lembrança. Eu acho que vocês puderam notar que o nosso painel lá na frente também teve uma certa circularidade com o ponto URGS. Eu quero que tu abra para te mostrar a nossa lembrança. Esse aqui é um caderno do banner. Comprei o último caderno e tem uma dedicatória também para te não esquecer ali, né? E mostrar o quanto nós da universidade também acreditamos e apostamos que cada professor seja capaz de descobrir os seus comos e possa, nas suas congrades, na sua própria comunidade, ele mesmo fazer a sua própria receita e mudar, né? Ter a chance de poder mudar e promover essa inclusão. Alain, muito obrigada.